Avançar, como muito bem dizes, celebra-se hoje o Dia Mundial da Fotografia e queremos conversar um pouco sobre esta arte, a oitava arte. E recebemos aqui hoje Carlos Juqueio, que é fotojornalista, que é para partilhar connosco a sua experiência. Bom dia, seja bem-vindo ao Manhãs Alegres. Eu vejo-lhe aqui com uma máquina toda moderna, mas a questão, talvez para começarmos esta conversa, lembra-se da primeira máquina fotográfica que usou? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Sim, sim. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite formulado pela vossa equipe para poder falar do Dia Mundial da Fotografia, que se assinala hoje. E, em segundo lugar, pelo que eu me recordo, eu comecei a fotografar em 2007. Na altura ainda circulavam máquinas analógicas e a minha câmara fotográfica, nesse caso a primeira, foi a máquina Minolta. Minolta, sim, sim. E era adequado para aquela altura. Bom, até o momento, quando falamos de 2007, Isso. usava-se ainda máquinas analógicas e o digital ainda não era muito comum, não era como é usado nos dias atuais. Certo. Exato. Muito bem. Mas como é que a fotografia encantou o coração do Carlos? Começou logo como fotojornalista ou há um caminho que foi percorrido até lá? Bom, eu vou resumir em breve, porque tenho uma história muito longa e eu começo a fotografia em 2007, a convite do meu amigo e colega Bernardo Obadias. Na altura, eu não entendia nada de fotografia. E comecei por trabalhar com fotografias de casamentos, com fotografias de aniversários. Ok. Sim, com fotografias de aniversário. E pronto, fui evoluindo até me formar em 2012. Eu frequentei um curso de fotografia digital. Aqui em Moçambique? Aqui em Moçambique, sim. Nós temos uma escola de fotografia que forma fotógrafos. E depois fui me especializando em fotojornalismo para algumas redações de alguns jornais daqui da praça. E eu, para além de fotografia, tive algumas formações. Eu sou formado em Química Analítica. Também sou professor de inglês. Uau! Tenho inglês, qual é tenho inglês como formação. Eu sou professor de inglês. Qual é a relação de química e inglês? Ok, vamos assim dizer, uma língua universal, não é? Acho que cada um de nós deve falar. Mas qual é a relação de química e fotografia? Bom, nós sabemos que química é uma ciência que estuda a evolução, né? A evolução das coisas, como é que as coisas são, a mistura das coisas. E nós podemos, por exemplo, encontrar na fotografia esta química. E eu posso até dizer que eu encontro na fotografia a minha maneira de ver as coisas, né? A minha maneira de explicar ou de demonstrar aquilo que eu sinto, né? Através das imagens que eu capto, que são os momentos. Foi isto que pesou para que ficasse mais na fotografia, embora tenha dito que trabalha também como professor, mas evidencia-se mais como fotojornalista. É aí onde reside a sua maior paixão? Bom, eu, para na verdade resumir ou responder a sua questão, sim, a fotografia é o meu refúgio. Eu encontrei na fotografia o refúgio da vida, não é? É através da fotografia que eu consigo ganhar ganhar o pão, e assim como mudar a mente das pessoas, não é? Certo. É Muito isso. bem. Carlos, há um cuidado para... Disse que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Exato. E como fotojornalista, acredito que as suas fotos estão muitas vezes acompanhadas de muitas palavras. É um texto enorme, não é? Mas se tiver aí a fotografia, claro, até quem não sabe ler, acredito que busca o pensamento que foi estampado no texto publicado. Há esta particularidade, também pensa nessas pessoas?
Bom, nós encontramos na fotografia várias ramificações. Na própria fotografia encontramos a fotografia de moda, de desporto, fotografia artística, fotografia publicitária, e o meu ramo é o ramo da fotografia jornalística. Isso. Portanto, eu sou um repórter, não é? Eu sou um repórter fotográfico. E as minhas imagens são imagens que devem falar mais que 1000 palavras. São imagens que devem dispensar legendas, não é? São imagens que devem dispensar legendas. São imagens que o leitor ou a pessoa que for a ver a foto, por exemplo, não precisa de fazer tantas questões. A mesma foto deve responder a perguntas básicas de uma notícia. O porquê, aonde. Então, o fotojornalista tem que ter essa sensibilidade de, numa única foto, conseguir responder essas questões. Sim, sim. Eu tenho visto algumas fotografias feitas por Carlos, que são fantásticas. Sou fã dele. É. Vou aproveitar e dizer Eu aqui acho que mesmo. somos muitos, acho que somos muitos. Muito E obrigado. são fotografias de fato que falam por si. Sim. Não se passa sem ficar pelo menos 30 segundos. É verdade, no Pelo jornal. menos a olhar para as fotografias de Carlos. Percebe-se que faz o seu trabalho de fato olhando para estas técnicas todas. A tecnologia hoje em dia, o que eu quero agora é tentarmos olhar um pouco para trás, Exato. naquele período em que precisávamos dos rolos. Hoje as câmaras trazem mais recursos para o vosso trabalho, podemos assim pensar. Bom, indo um pouco para trás, eu vou falar um pouco daquilo que aconteceu nos anos passados, não é? Nós temos que ter em conta que a fotografia é uma área que surge na França por volta de 1800, dos anos 1820 e 1830, não é? E na altura, um fotógrafo, por acaso é considerado o pai da fotografia, que é o Joseph Nips. Ele posicionou uma câmera fotográfica próximo a uma janela, onde ele colocou uma placa de estanho e de seguida colocou por cima da placa, não é? O betume. E esperou volta de 8 horas, né? À espera que pelo menos conseguisse captar uma imagem. E de lá para cá, a fotografia foi sofrendo várias modificações por causa da tecnologia, não é? Antigamente usava-se rolos, que são filmes, são rolos, são filmes fotográficos que as pessoas captavam, depois tinham que ficar à espera do filme atingir um certo número, que é para depois passar por um processo de revelação, não é? Que é um processo que era usado para poder imprimir-se as fotos. E hoje em dia, apesar de que existem ainda alguns profissionais que usam a fotografia analógica, e há outros que, pronto, acabaram imigrando para o mundo tecnológico. Hoje em dia, por exemplo, temos uma câmera digital. Qual a vantagem? A vantagem é que antigamente, para eu poder ver uma fotografia, eu tenho que ficar uma semana, Sim. 2 semanas, à espera do rolo encher, não é? E hoje em dia eu faço uma foto e agora mesmo eu consigo ver. Posso usar para várias finalidades, posso mandar para as redes sociais, posso usar para vários fins. Então é possível, fotografo agora e faço tudo aquilo que eu preciso, sem precisar de ficar à espera de uma semana, 2 semanas, aquilo que acontecia antigamente, não é? Pô, Exato, muito exato. bem. As coisas mudaram, os tempos mudaram e as coisas igualmente mudaram. Hoje em dia temos, aliás, tivemos a situação da fotografia analógica e hoje em dia a digital. Qual é para si a maneira mais cômoda, não é? Olhando para aquilo, disse que começou aí, ainda era analógica, não é? É claro, de lá para cá, desde o seu surgimento também sofreu algumas transformações. Mas para si? Desculpa, não percebi a pergunta. Dizia que qual é Entre a analógica e a digital. quais são as vantagens? Sim, Bom, as vantagens
assim como desvantagens são várias, não é? Nós não podemos só olhar para a questão das desvantagens, assim como das vantagens. Nós temos que olhar para os dois pontos, não é? Certo. A vantagem é que o analógico, na altura, era só feito por profissionais. E hoje em dia, por causa da evolução da tecnologia, é possível uma pessoa que é um aventureiro, nesse caso são amadores, podem fotografar. Essa é uma das vantagens. Antigamente, era muito raro encontrar qualquer um com uma câmera. E hoje em dia, todo mundo praticamente tem câmera. Por essa razão que, por causa da evolução da tecnologia, acabou-se adotando um sistema de os próprios telemóveis que nós usamos. Sim. Nós podemos encontrar câmeras acopladas lá, com uma alta resolução. Sim. Então, o que possibilita qualquer um que é amante da fotografia poder fazer os seus registros. Mas isso não vos assusta como profissionais? Bom, eu posso dizer que essa é é um dos desafios, não é? É um dos desafios que nós temos como fotógrafos, porque com a evolução da tecnologia acabamos perdendo o pão, não é? Acabamos perdendo o pão, porque o amador, né, que é o fotógrafo aventureiro, posso assim dizer, é a pessoa que quer ocupar o mesmo lugar de um profissional, não é? Então, nós temos essa guerra agora, não é? De fotógrafos que são amadores, que querem ocupar o mesmo espaço que um fotógrafo profissional, porque um fotógrafo profissional é aquele que olha para a fotografia como seu ganha-pão. E um fotógrafo amador faz fotos, sei lá, talvez para poder usar para os seus fins pessoais. Então, esse é um grande desafio que nós temos nos dias atuais como fotógrafos. Ainda nesta sequência das fotografias analógicas e das digitais, percebemos que as digitais têm a vantagem, por exemplo, de não se esperar muito tempo, mas olhando para aquilo que é a qualidade atualmente, qual é a melhor fotografia? Feita através de uma câmera digital ou analógica, na sua percepção? Para mim, eu acho que a melhor fotografia depende das preferências, não é? Durante a minha explicação, eu acabei dizendo que ainda existem fotógrafos que usam máquinas analógicas. Isso são preferências individuais. Ora, há aqueles que, acabaram vendo vantagens no mundo digital. Isso porque com o digital eu posso conseguir em pouco tempo. Para quem, por exemplo, trabalha com fotografia publicitária, para quem trabalha com fotografia de moda, eu posso em pouco tempo fotografar um evento e em pouco tempo oferecer, nesse caso, ao meu cliente e ter dinheiro na hora, o que na altura não era possível, não é? Porque eu tinha que fotografar, depois ficar à espera de uma semana para o cliente poder, nesse caso, efetuar o pagamento. Sim. E hoje em dia eu posso fotografar e hoje mesmo a pessoa pagar-me na totalidade. É isso. Uma vantagem. É isso. Agora, eu sei que vai ser difícil responder esta questão que eu vou fazer neste momento, mas gostava que buscasse na sua memória a fotografia que mais elevou a marca Carlos Uqueio. É difícil, na verdade, responder qual que foi a minha melhor fotografia, porque cada dia que passa, para um profissional que trabalha de fotografia, acaba sendo um pouco complicado dizer, porque a pessoa deve evoluir profissionalmente. Uma fotografia pode não ser a minha melhor hoje e daqui a uma semana, daqui a 3 semanas ou daqui a um ano eu conseguir fazer uma outra melhor que aquela. Isso por quê? Porque para nós conseguirmos ter, por exemplo, uma boa fotografia, é preciso que o fotógrafo saiba estar no lugar certo e na hora certa, não é? Eu, por exemplo, como fotojornalista, eu gosto de trabalhar com momentos espontâneos, não é? Os repórteres fotográficos, nesse caso os fotojornalistas, são pessoas que não avisam, não avisam quando chega o momento de fotografar. Eu digo isso por quê? Porque nós temos presenciado
situações, por exemplo, na via pública. Eu posso dar um exemplo. Eu estou a caminhar pela avenida Eduardo Mondlane, encontro, vamos lá, são meninos da rua, ou aquelas crianças que dormem na rua, e encontram-se lá a dormir. Em nenhum momento é de aproximar, pedir para aquela criança acordar e fotografar. O que eu hei de fazer? Eu teria que ter a sensibilidade. É uma das características de um repórter fotográfico. Tem que ter capacidade de conseguir trazer aquele momento, não é? É por essa razão que as melhores fotos são aquelas em que nós não avisamos, não é? A pessoa que está à nossa frente. Nós fotografamos e de repente a pessoa vê aquilo publicado no jornal, vai perguntar, mas como é que conseguiu este momento? Então, o repórter fotográfico tem que ter aquilo que chama-se olhar fotográfico. Isso é que diferencia o fotógrafo dos outros, não é? Tem que ter a sensibilidade de conseguir ter um olhar diferente de muitos. Tem que conseguir trazer imagens que falam por elas. Eu concordo plenamente, até porque muitas vezes quando olho para fotografias minhas, as que mais me agrada são aquelas em que eu não sabia que estava a ser fotografado. São as melhores, as espontâneas. É são verdade. de fato as melhores. Mas falou aqui desta situação do olhar sensível. Eu quero perceber também qual foi o momento durante a sua carreira toda em que esteve numa situação que foi difícil fazer o seu trabalho, o cenário mais complicado em que teve de fotografar. Bom, eu sou repórter fotográfico e um dos problemas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia é nós temos fotografado, mas temos tido, nesse caso, dificuldades, porque quando estamos em algumas situações em que para nós são benéficas, aparece alguém e diz, olha, aqui o senhor não tem autorização, é para fotografar. E aquela imagem, para mim, pode ser uma imagem que vai mexer com a minha vida, vai mexer com a vida das outras pessoas. Então, nós temos tido essa dificuldade. E um dos momentos, respondendo nesse caso à sua questão, eu recordo-me de ter fotografado uma pequena luta entre agentes municipais e os vendedores ambulantes. Eu tenho que estar ali, pronto, vi aquele cenário, disputa de venda nas ruas, e eu fotografei. Porque aquilo para mim era muito importante, aquele momento, não é? É um momento muito importante. Eu acredito que o município, por acaso, tem tido esse grande desafio de combater, mas aquele momento é um momento que vai ficar para a história. Eu tinha que registrar aquilo, não só para publicar no jornal, mas para que possa ficar na história que já houve esses momentos em que pessoas vendiam na rua. E aquele momento para mim era um momento oportuno. Comecei a fotografar e pronto, tive quase uma pequena discussão com os agentes que aproximou, falou comigo e pediu-me para que eu pudesse apagar as imagens. E um outro momento que mexeu comigo, eu presenciei um acidente de viação. Eu me encontrava a viajar para Inhambane num desses anos e à minha frente vejo uma caminhoneta a derrapar. E eu tive que descer. A primeira coisa que eu fiz, disse, não, sei que estão num momento triste. Eu acabei sendo oportunista, não é? Fotografei, porque é meu trabalho. A fotografia não deve só expressar momentos alegres, mesmo os momentos tristes, nós temos que fotografar. Então, mesmo chorando, claro, eu naquele momento fotografei, segurei a máquina, caíram-me lágrimas, chorei. E houve um momento em que eu tive que parar, limpei as lágrimas e continuei a fotografar, porque é meu trabalho. É o seu trabalho. Depois, ajudei, como ser humano, Pois. não é? Olha só, eu tive que desempenhar duas tarefas. Como repórter fotográfico, porque aquele momento é notícia, é um acidente que aconteceu. Os jornais, revistas, para aí outros órgãos poderão querer usar aquelas imagens para poder ilustrar. E eu aproveitei aquele momento para registrar, para documentar, para contar aquela história. E de seguida, como ser humano, aproximei e ajudei.
Vejam só, eu já tinha pelo menos as imagens daquele acidente. Sim. É isso. Certo. Ok. Duas questões que gostava de lhe colocar. Para além de ter presenciado esses momentos, não é? Existe na história algum momento que lhe orgulha de ter fotografado um marco nacional e, quiçá, internacional? E recorda de uma condição, até porque eu sei que os fotógrafos estão cheios de poses quando querem fazer a fotografia sair do jeito como eles querem. São duas questões, percebeu, Carlos? Sim, eu percebi. A primeira é de um momento marcante tanto para a história do nosso país, assim como a nível internacional. Segundo, teve que se deitar em algum sítio para ter a fotografia que queria. Bom, são, na verdade, momento histórico, são vários que eu registrei. Eu, para além de ser repórter fotográfico, também trabalho com fotografia política, não é? Eu sou fotógrafo colaborador do Gabinete de Comunicação do Primeiro-Ministro. E eu tenho viajado pelo mundo fora, onde tenho participado em algumas reuniões políticas e às vezes temos passado por situações em que temos que nos submeter mesmo, temos que ser um pouco agressivos, não é? Não agressividade naquele sentido de querer, sim, mas é preciso ser um pouco esperto, não é? É preciso saber quais são os momentos, é preciso controlar a imagem do dirigente ou daquelas pessoas que estão aí ao redor. É preciso documentar um pouco de tudo. Documentar no sentido de contar a história, do início, o seu desenvolvimento até o fim. São vários, na verdade, os momentos que eu registrei, a tomada de posse do atual governo. São vários os acontecimentos. Algumas manifestações sociais que foram acontecendo, também pude registrar. E alguns momentos também que, pronto, tive que me agachar, às vezes tive que subir numa árvore para poder ganhar a melhor imagem, não é? Porque nós temos que sacrificar, não é? Nós temos que sacrificar, e sacrificar é isso, é ter que às vezes agachar-se, ter que às vezes sujar ou entrar numa tópica para poder ganhar a melhor imagem, não é? Agora surge uma outra questão, olhando para o panorama mundial, para os desafios que têm acontecido, a imigração, a questão das guerras na Síria e não só, muitas vezes chegam-nos fotografias ou o mundo é despertado sobre uma determinada situação grave através de fotografias. Lembro-me sobre a imigração, uma criança numa praia depois de se ter afogado. Por exemplo, são imagens que marcam a sociedade. A fotografia também tem este papel de, em algum momento, influenciar a mudança de postura por parte dos Estados e não só, tomarmos uma outra decisão, influenciar até na mudança de leis. Sente que existe este papel, de fato, por parte da fotografia e se em algum momento terá fotografado uma situação do género? Bom, primeiro dizer que existem momentos em que nós temos que fotografar para poder mudar a mentalidade das pessoas, não é? Eu, por exemplo, tenho alguns projetos e eu vou acabar anunciando aqui. Um dos projetos que eu tenho é de fotografias dos desamparados, não é? É um projeto que eu tenho de uma exposição individual que poderei lançar nos próximos dias ou assim que eu tiver as condições já organizadas. Esse é um projeto que fala dos desamparados. Desamparados são pessoas que não têm nenhum amparo. Quem são os desamparados? São pessoas que nós encontramos na rua, encontramos no nosso dia a dia, não é? E são pessoas que podemos encontrar, às vezes, a dormirem na estrada. E muitas das vezes nós olhamos para aquelas pessoas como se fossem pessoas que sofrem de alguma demência, não é? E enquanto que não são todas. Há pessoas que sofrem violência psicológica nas suas residências e acabam saindo para a rua para ver se buscam
um amparo e não encontram. Então, não são todos que nós encontramos na rua que são dementes. Há pessoas que precisam do nosso amparo. Então, eu tenho um conjunto de fotografias já organizadas que falam sobre essas pessoas e acredito eu que expondo essas imagens poderá mudar a mentalidade das pessoas, não é? Porque nós às vezes passamos de alguém que se encontra deitado na rua e pensamos que é um demente, quando se calhar pode ser uma pessoa que precisa do nosso amparo. E nós aproximando ali podemos até vir ajudar a pessoa. E aquelas pessoas são indivíduos que precisam de um apoio psicológico, a maior parte deles. E alguns até podem acabar cometendo, nesse caso, o suicídio. Então, eu acredito que se esse projeto der certo, eu poderei despertar a mudança para que as pessoas mudem do comportamento, aproximarem aquelas pessoas, conversarem, ampararem. A minha pergunta a seguir seria mesmo sobre a exposição, dependendo da resposta que ia dar. Mas já pude perceber que está a preparar uma exposição. Eu acho que vai ser interessante quando chegar a vez. Estaremos aqui para anunciar. Com certeza. Mas já terá feito alguma ou esta é a primeira que está a pensar em fazer? Bom, essa vai ser a minha primeira individual. Então vou aproveitar e lançar a marca Carlos Uqueio. Já é uma marca. Já participei de algumas exposições coletivas, né, com os outros fotógrafos. Já participei, mas estou com esse projeto de poder expor as minhas ideias individuais. Pô, muito bem. Lançar a marca Carlos OK? Não, a marca já está Já está lançada. lá. Exato. Se calhar vai reafirmar a marca. Mas, tendo em conta a sua experiência, também tenha um cuidado de ensinar aos mais novos sobre as técnicas que aprendeu com o fotógrafo aqui mencionou, mas acredito que nessas exposições que também têm participado, também é uma troca de experiência, uma troca de técnicas, há um alerta. Tens cuidado também com os que ainda estão a começar? Bom, eu, na minha introdução, acabei explicando que sou um professor. O professor é aquela pessoa que, quer dizer, sou um professor de formação. Isso. Não estou a lecionar não estou a lecionar como professor de inglês, mas quando é possível, né? Quando aparecem pessoas que precisam de algum apoio, eu tenho ajudado os mais novos, assim como aqueles que estão a iniciar, que precisam do meu apoio em como iniciar na carreira fotográfica e em como aprender as técnicas da fotografia. Tenho sim ajudado pessoas. Hoje é então o Dia Mundial da Fotografia. Quais são os principais desafios que vê nesta área e como é que vê a fotografia daqui para os próximos anos? Bom, o primeiro desafio é a guerra que nós, os profissionais, temos sofrido com fotógrafos que são amadores, não é? São pessoas que, bom, ninguém é proibido de fotografar. Ninguém é proibido de fotografar, mas é preciso respeitar o profissional que trabalha com a fotografia. Porque, para além de ser o meu ganha-pão, acaba sendo uma profissão que vai me transformar num historiador. Historiador é aquela pessoa que conta histórias, não é? E eu só vou dar um exemplo. Acredito que muitos podem até não saber. Nós temos a estátua do nosso antigo presidente, Samora Machel, aqui na Praça da Independência. Aquela estátua, o artista, não é, que conseguiu trazer aquela estátua, ele inspirou-se numa fotografia. É só para vermos a importância que a fotografia tem. Então, voltando para essa questão dos desafios, os desafios na verdade são enormes, porque estamos numa altura do digital. O fotógrafo deve ser uma pessoa que não deve só viver da fotografia. Viver da fotografia é o quê? É o mesmo que dizer que tem que fazer alguns cursos, não é? Tem que fazer um investimento na parte do conhecimento. Nós temos fotografia, por exemplo, publicitária. Então, se um fotógrafo pretende trabalhar com fotografia publicitária, ele terá que fazer um investimento. Qual é o investimento? É de fazer pelo menos um curso que tem a ver com publicidade, que é para poder estar a trabalhar com fotografia e ao mesmo tempo trabalhar com aquela fotografia publicitária. Se é um fotógrafo que trabalha com moda, ele terá
claro, terá que conhecer primeiro as técnicas de fotografia, depois fazer um pequeno investimento na parte da moda. Isso porque, por causa das dificuldades ou por causa daquilo que às vezes tem acontecido, de ficarmos às vezes um pouco, aliás, somos um pouco deixados para trás por causa da tecnologia. Qualquer um aparece com o telefone e pode fotografar. Então, se um fotógrafo, por exemplo, trabalha com moda, eu acredito que ele não irá morrer à fome. Boa. Então, Ficou uma Certo. só daqui para frente, como é que vê a fotografia? Exatamente. bom, eu acredito que a fotografia ainda irá evoluir, não é? Irá evoluir e conforme foi passando de uns tempos para cá, a fotografia será sempre dinâmica, porque nunca foi estática. Nós saímos do analógico, agora estamos para o digital e cada ano que vai passando, acredito eu que muita coisa irá mudar. Mas o meu único pedido, se calhar vou aproveitar e lançar aqui, é que não nos tirem o pão. Nós que trabalhamos com fotografia como profissão, que pelo menos tenhamos esse apoio por parte daqueles que deverão reconhecer a fotografia como profissão. Certo. E não como lobby, né? Ou não como hobby. Certo. Exato. Carlos, não acha que as redes sociais também servem para, de certa forma, acelerar este aprimoramento das técnicas fotográficas? Hoje em dia sabemos que as redes sociais muitas vezes são alimentadas por fotografias. Bom, o que acontece é que Microfone, por favor. sim, o que acontece é que eu como repórter fotográfico, eu tenho aquilo que chama-se ética, né? Ética profissional é uma ética que funciona quase para todas as profissões. Eu como repórter fotográfico, eu tenho que evitar o máximo. Isso quer dizer o quê? Um fotojornalista é a pessoa que tem que trabalhar com imagens da realidade. O que acontece é que para redes sociais, as pessoas fazem as fotos e tem muitos aplicativos, Photoshop, por aí outros. As pessoas quando querem publicar nas redes sociais, entram lá no Photoshop ou nesses editores, Fazem transformações. fazem transformações. Não é assim como funciona, pelo menos na minha área, porque eu sou fotojornalista. Fotojornalismo é uma área da fotografia. Pois. Conforme eu disse, fotografia tem muitas ramificações. Eu estou proibido de manipular a imagem. Isso por quê? Porque devo trazer a realidade dos acontecimentos. Agora, vamos supor, por exemplo, se eu faço uma manipulação. Claro, não é porque é proibido fazer manipulação. Para a fotografia publicitária, como nós queremos vender o produto, nós podemos manipular. Mas para o caso do fotojornalismo, não. Para o fotojornalismo, eu tenho que trazer a realidade. Claro, aqueles que editam, não é? Mas tem que ser uma edição básica, que é talvez um recorte. Realces, Sim, por acaso. realces, exatamente. Se calhar a foto está um pouco escura, posso dar um pouco mais de luz, mas não manipular os elementos que se encontram lá. Por exemplo, se a pessoa tem uma mancha de sangue, eu vou lá, removo aquela mancha de sangue. Isso não é ético para o fotojornalismo. Certo. Não é? Muito bem. Foi interessante. Acredito que teremos a oportunidade do Carlos fotografar-nos, Luís. Quem sabe? Sim, quem sabe? Mas para dizer que foi um enorme prazer conversar consigo. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelos cliques que vemos, não só nos jornais, mas também nas redes sociais, e o caminho é para frente. Muito obrigado. Bom, só para agradecer. Eu quero agradecer a todos os profissionais que trabalharam comigo, lapidaram-me para ser esse Carlos Ukeio que hoje sou, graças aos profissionais que trabalharam comigo. Posso mencionar alguns nomes, claro que são muitos, né? Falo do Bernardo Badias, falo do senhor Alfredo Moés, que já está reformado, mas ainda continua a fotografar. Falo também do Jorge Tomé, dos meus colegas, Inácio Pereira, Felino Capela, de todos os meus colegas, e já agora mando um abraço para todos, sem exceção. Certo.
Muito sucesso nos seus projetos. Percebemos que há muita coisa ainda por vir nos próximos dias. Então, todo sucesso. Muito obrigado. Aí está, para trás ficou a conversa com o fotógrafo Carlos Joquei, ele que falou-nos da sua experiência na fotografia, na verdade, ele está mais dedicado ao fotojornalismo. E nós